Meus irmãos, por gentileza, abram as Bíblias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. É o texto que nós vamos refletir essa manhã, na aula de número 7 da nossa revista, onde a gente vai falar, o tema da aula aí, da nossa revista é: o Senhor peleja pelo seu povo. O Senhor peleja pelo seu povo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, a gente lê a partir do versículo 2 até o versículo 6. Um texto muito interessante, com muita coisa para a gente aprender. Uma lição extraordinária para as nossas vidas, seja ela qual for a guerra, a batalha pela qual a gente esteja passando. Esse texto tem muito a nos ensinar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 2 a 6, diz assim a palavra de Deus: pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins. Ao contrário, buscou o Deus de seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Amém. Meus irmãos, uma coisa que eu acho extraordinária na Bíblia é que a Bíblia é um livro que tem as mais incríveis histórias para a gente aprender com elas. Tem uma didática da história na Bíblia, e isso é extraordinário para nós. O modo como a Bíblia conta as histórias, o que ela ensina em cada história que conta, isso faz uma diferença muito grande na vida de quem tenta aplicar essas verdades a si. Quando você vê, por exemplo, nos livros dos reis e no livro das crônicas, você encontra várias histórias de vários reis. E aí o que você encontra é exatamente o que a gente vê na vida, mas a gente às vezes não gosta de olhar. São as tramas, os dramas, os conflitos, as crises do poder. Você encontra reveladas entranhas de tudo isso, jogadas nos textos bíblicos. Esse texto que nós vamos ver aqui, e a sequência dele, que eu gostaria de fazer um panorama geral para a gente entender bem, mostra muito bem a diferença que está quando um rei, um homem, resolve colocar seu coração em Deus, em tudo aquilo que faz. Ao passo que na vida, a gente às vezes, pelos próprios caminhos da vida, se leva para situações que nos afastam de Deus. Josafá vai passar por uma série de coisas. Uma coisa que eu acho impressionante na história de Josafá, o modo como ela é contada, é o quanto você encontra Josafá bem na fronteira, bem tênue, entre andar com Deus e quase se afastar de Deus. Mas o coração dele, que é uma coisa que o texto pontua bastante, era um coração voltado para Deus. E aqui, para mim, irmãos, eu acho que tem uma das maiores histórias, uma das maiores lições que a gente pode tirar na Bíblia e na história. Deus se preocupa com o nosso coração. Isso é tremendo. O que vai no nosso coração faz sentido para Deus. O que significa que aqui, quando a gente fala de coração na Bíblia, é óbvio, eu não preciso nem dizer que não estou falando do músculo, desse órgão que tem no peito. Quando fala de corações, fala de intenções, daquilo que é mais profundo, do que os latinos antigos chamavam de retum intento, a intenção correta do coração. É tão bonito quando a gente entende que Deus tem em nós uma aproximação muito maior do que a simples intimidade. É algo como Santo Agostinho escreveu, que Deus é mais íntimo do que a noção que a gente tenha de intimidade. Portanto, aproximar-se de Deus é aproximar de algo extremamente profundo, muito além das caras, das aparências, dos rótulos. É esse o Deus de Josafá. Eu acho interessante que a história sobre Josafá é uma história escrita para ensinar lições que não devem ser esquecidas jamais. As histórias dos reis, todos eles você vai encontrar altos e baixos. A de Josafá, para mim, é intrigante, interessante e, sinceramente, uma das mais gostosas de ler na Bíblia é a história de Josafá. O modo como ele aparece. Ele é filho do rei Asa. Asa era um rei que reinou bem, razoavelmente, só que seu coração se desvia dos caminhos do Senhor no final.
Quando esse menino nasce agora, ele vem e assume o reino. No capítulo 17, vai dizer que Josafá, seu filho, quando morre Asa, reinou em seu lugar. Agora, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Se você voltar só um pouquinho, olha o que diz o capítulo 16, o último versículo, o versículo 14, que vai falar da morte do rei Asa, pai de Josafá. Dá uma olhada no versículo 14. Diz assim, olha que interessante, vamos no versículos 13 e 14. Segundo Crônicas 16, 13 e 14. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Agora olha o 14. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no numa cama cheia de perfumes e diversas especiarias preparadas segundo o ato dos perfumistas, e fizeram-lhe uma grande fogueira dessas coisas. Eu acho extraordinário o modo como o cronista escreve isso aqui. Para muita gente passa despercebido, como se fosse só o relato de uma coisa. Mas o que o cronista coloca é profundo demais. Existem os espaços, as entrelinhas do sagrado, e a gente tem que aprender a ler isso. E eu sou fascinado por isso. O que o cronista está colocando é interessante. O homem que tinha tudo para ter um reinado extraordinário, fantástico, acaba se envolvendo com coisas tão pequenas e tão materiais, que termina a vida consumido por aquilo exatamente pelo qual lutou. Termina com essas coisas. O jeito indefinido da coisa aqui, do texto, é como se apontasse para algo dizendo assim, essas pequenas coisas terminam assim. Elas terminam pela chama da própria ambição. Elas terminam consumidas na chama dos próprios desejos. Aí quando termina essa cena do perfume, da fogueira e de uma memória que acaba, aparece Josafá na história. E Josafá aparece, o texto já começa dizendo que ele é um homem diferenciado, ele já coloca tropas no lugar, já começa a mandar levitas para ensinar o povo a lei, traz de volta o livro do Senhor. No coração de Josafá tem um desejo belíssimo, porque na época dele o reino de Israel estava dividido. Imagina, Israel em cima no norte e ao sul Judá. A capital de Israel em cima, Samaria, a de Judá, Jerusalém. No coração de Josafá, ele não suporta ver que o seu povo está dividido. Desejo do coração de Josafá é que Israel voltasse a ser um. É um desejo bonito, legítimo, honesto, mas que as tramas da história vão seguir por outros caminhos. E Josafá vai ser engolido por esse processo. Eu acho tremendo uma coisa, Deus sabe exatamente quem colocar em cada desígnio, em cada ponto da história. Isso é extraordinário, é dizer para nós aqui que o modo pelo qual Deus domina e controla a história não é como a gente pensa, pela base do poder, na rédea curta, como um tirano. Deus não é assim. É na base do amor, do cuidado, do carinho, levantando aqui pontos de profeta, levantando a história, andando com a gente. É uma parceria divina. Josafá é o homem que vai nos ensinar muito dessas coisas aqui hoje. Agora, uma coisa que me chama a atenção em Josafá, e a gente tem que aprender isso o mais rápido possível, é que quando você olha para a história dele, o modo como ele se relaciona, eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente, mas o modo como ele se relaciona, e vai conversando com as pessoas, vai criando laços familiares, se envolvendo com a casa de Acabe, por exemplo, vai deixar claro para nós o que a Bíblia vai dizer lá em Mateus 10, 16, e nunca mais se esqueçam desse versículo quando você estiver lendo a história de Josafá. Olha o que o texto diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A gente sabe que Josafá era simples como a pomba, mas estava longe de ser prudente como a serpente. E às vezes é a imprudência ou talvez a ingenuidade que pode acabar com uma tragédia na nossa vida e no nosso coração. É bonito ter um coração honrado para Deus e é lindo ter opções e desejos imensamente honestos, mas é preciso ter prudência, calma. Se tem uma coisa que a história de Josafá ensina para nós, é que Deus também age nas pessoas que pensam, raciocinam e sentem e percebem as coisas ao seu redor. Ou seja, em outras palavras, há uma diferença grande na Bíblia entre ser manso e ser bobo. Não é o que Josafá tem como um tolo, mas que nos ensinou muito a prestar atenção nas alianças que a gente faz. E a gente vai ver isso aqui ao longo do texto. A história de Josafá, se você pegar desde o comecinho dela em 2 Crônicas 17, se você for também em 1 Reis, você vai ver muita coisa dele sendo refletida, traz lições práticas para nós que são extremamente importantes, e eu quero pensar algumas delas com vocês. A primeira que eu quero tirar com a gente aqui hoje, é que é bem claro na Bíblia que Josafá é um homem profundamente abençoado por Deus. Ele é um homem de Deus, um homem abençoado por Deus. E é bom a gente pontuar isso porque isso deixa muito claro para mim que o fato de ser um homem de Deus, abençoado por Deus, com o coração voltado para Deus, não blinda as minhas relações. É bom ficar claro isso. Nós vivemos estranhamente numa igreja que tem uns clichês gospel que afastam a gente da verdade de Deus.
Há muita gente que acha que porque sou abençoado, sou crente e fiel, eu sou blindado. Tudo vai ser tremendo para mim. Não é bem assim que funciona, não. Josafá é um homem crente, abençoado, tremendo. Está aqui com um coração honesto, o coração dele é coração fantástico. É um homem de Deus, não tem como dizer que Josafá não seja um homem de Deus. Mas isso não blinda de fazer uma aliança perigosa, que a gente vai ver daqui a pouco. Aliança perigosa. Quer ver uma coisa? Só para os irmãos pontuarem como esse homem é abençoado. Nesse texto que a gente leu, segundo Crônicas 17, do versículos 3 a 6, diz assim, ó, o Senhor foi com Josafá. Só essa frase já é muito. O Senhor foi com Josafá. Porque o jeito judaico de escrever, o hebraico de escrever, eu posso tranquilamente traduzir assim, ó, Deus estava o tempo todo com Josafá, era com Josafá, esteve com Josafá. É muito amplo isso. Para mim isso aqui já vale, uma frase já vale para dizer o quanto esse homem era abençoado por Deus. O Senhor era com Josafá. Agora olha, aí talvez surja na nossa mente, por que o Senhor era com Josafá? A própria Bíblia responde, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai. Eu acho tremendo isso aqui, ó. Deus olha para Josafá e entende que ele tem um projeto histórico. Eu vou andar como os meus antepassados, como meu pai Davi. É uma sequência, é dizer assim, ó, eu tenho uma história, eu sei para onde olhar, eu não sou sozinho, eu não sou um rei que vou começar agora. Você quer ver uma coisa que Deus honra? Gente que honra raízes, passado. Ou seja, Josafá não é um indivíduo que levanta e fala, bom, agora eu sou o rei, eu vou atirar para todo lado, agora eu mando, eu sou a lei, eu sou a ordem, o Estado sou eu. Não, ele se levanta e diz, eu sou rei, mas eu tenho um passado. Eu tenho um retrovisor, eu tenho para onde olhar. E mais do que isso, eu vou olhar e seguir aquilo que meu pai Davi seguia. Isso para Deus faz uma diferença grande. Deus honra, quem se importa, quem olha para trás, quem valoriza o passado. Uma igreja com amnésia do passado é uma igreja que não consegue construir futuro, porque o passado é referência, é base para a gente aprender e construir a nova caminhada. É importante aprender a olhar para trás, vivendo hoje para produzir um amanhã. É importante a gente aprender isso. Olha que coisa interessante, ó. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Baalins. Isso aqui vai dar um trabalho. Toda essa história, toda a teologia de Baal, o Deus Baal e as suas conversas e as suas intrigas e as suas crises vão permear a história e a vida de Josafá de um jeito inacreditável. Quando ele vai se aliar a Acabe, casando seu filho com a filha de Acabe e de Jezabel, isso vai dar problema lá na frente. Um problema histórico, eu ainda vou chegar nisso, estou só pontuando. Agora olha que interessante, o Senhor foi com Josafá porque andou nos caminhos de Davi seu pai e não procurou os Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Olha a ideia aqui, ó. Olhe para mim. Ele está dizendo assim, ó, esse homem foi um homem de Deus porque quando ele olha para Deus, primeira coisa que ele faz, olha para trás, olha para Davi e resolve seguir. Ele olha para Asa e resolve seguir Asa, que era seu pai, enquanto ainda estava com Deus. Por que enquanto ainda estava com Deus? Porque ainda não havia se vendido aos postulados da nação de cima, Israel, o norte, o povo que já estava andando para o Baalins, que já estava com uma série de problemas. A ideia aqui é tão tremenda, ele está dizendo assim, ó, sabe por que Josafá consegue ser um homem tremendo? Porque é um homem que não tem o coração dividido, o reino está dividido, a religião está dividida, mas o coração dele ainda é um só, ainda é o coração que segue a linhagem de Davi, ainda é um coração que serve a linhagem de Deus. Manter um coração, é tremendo isso. Corações divididos rompem a graça de estar aqui como igreja, de estar aqui como gente, porque semeia discórdia, angústia. Irmãos, escutem uma coisa, hoje muitos de nós podemos estar servindo aos chamados Baalins da atualidade, os falsos deuses, como C.S. Lewis dizia, falsos absolutos. O dinheiro, por exemplo, a fama, tudo isso são falsos absolutos que tomam o nosso coração e dividem o altar. Que Deus nos faça que hoje, arrancar do altar do coração todo e qualquer outro Deus. Este espaço só pode ser de Deus. Nunca tenha um coração dividido. Mantenha o seu coração nos caminhos de Deus. Essa é a ideia desse texto. Olha que tremendo, ainda estou no texto 2 Crônicas 17, ele diz assim, ó, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e postes ídolos de Judá. A ideia do texto é tremendo, exaltou, seria a melhor palavra, o coração. É a primeira vez na Bíblia em que a palavra exaltar não tem sentido ruim, é incrível isso. Até isso Josafá muda. É o único caso, vamos dizer assim, que a gente pode dizer se exaltou para bem.
Imagina, geralmente se a gente fala assim, exaltar é sempre um problema. Com Josafá não, exaltou-se o coração na direção de Deus. Olha que tremendo que é isso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que é terrível. Josafá é o homem que passou perto de um extermínio histórico da própria nação, da própria noção de Judá. Ele passou perto de arrebentar uma promessa que Deus fez a Davi. Deus fez uma promessa para Davi dizendo, nunca vai faltar descendente ao teu trono. Só que porque Josafá casa o filho dele com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, lá na frente ela manda exterminar todo mundo da casa de Davi. E se não é um sumo sacerdote lá, uma mulher, pegar e esconder o único herdeiro do caso, teria exterminado a casa de Davi. Imagina, Josafá é o homem que está na fronteira entre uma grande bênção e uma grande tragédia. Eu acredito que isso é uma espécie de parábola humana do que a gente vive. Todos os dias hoje a gente vive nessa fronteira entre transformar esse culto e a nossa vida numa grande glória para a honra de Deus ou transformar numa grande vergonha, colocando nesse altar do coração aquele que não deveria estar aqui, seja qualquer o nome que ele tiver. Por isso é fundamental, e eu vou voltar nisso o tempo todo, porque eu preciso que a gente saia daqui hoje com isso na cabeça. A quem você serve? Quem é o Deus do seu coração? Não divida o seu coração. É importante a gente entender isso aqui. Josafá andou nos caminhos de Davi, buscou a Deus e guardou os seus mandamentos. Eu fiz uma listinha das lições que a gente aprende. Olha, Deus abençoou ele por causa disso, fortalecendo o reino e abençoando a casa do rei. E esse versículo 6 é muito especial, porque diz que Josafá se tornou ousado ou exaltado em seguir os caminhos do Senhor. Aí o que ele faz? Ele sente uma força. A ideia de exaltação aqui no hebraico é de se sentir tão forte, que a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu sinto aqui no meu peito tão extraordinariamente envolvido por Deus. Deus é tão Senhor de mim hoje, é tão rei, do rei, que eu sou capaz de arrebentar com os ídolos. Essa é a ideia. Vou destruir tudo quanto é ídolo, tirar tudo quanto é ídolo, porque se Deus reinando no meu coração já me preenche, imagina reinando em Israel, ele vai preencher tudo, ele vai preencher toda a história. Então ele vem e arranca todos os ídolos. É esse tipo de exaltação que Deus quer da gente aqui hoje. Que a gente se sinta tão forte a ponto de arrancar os ídolos do coração e deixar que só Deus seja Senhor da nossa história, só Deus seja Senhor dos nossos sonhos, só Deus seja Senhor dos nossos pensamentos, só Deus seja Senhor de todos os nossos desejos e só Deus seja o Senhor das nossas orações. É tremendo isso aqui, ó. Outra coisa que eu acho interessante que a gente tem que aprender com Josafá é sobre, eu coloquei aqui, ó, como o sutil problema da ingenuidade. Josafá tem traços fortes de ingenuidade. Ele tinha um sonho de ver a nação de Judá e as tribos de Israel novamente juntas como um só povo. Ele tinha o desejo de ver Deus reinando novamente sobre todo o povo. Só que ele vai e tenta realizar esse sonho do jeito dele. Esse é o problema. É a coisa que sempre acompanha quem é ingênuo. A gente às vezes acha que o grande problema de quem é ingênuo, e o ingênuo aqui não é ruim, não é um traço ruim, é uma coisa boa. Infelizmente a gente vive num mundo de mais maus do que bons. Por isso tem a tentação de achar que o ingênuo é que está errado. Errados são os outros que se aproveitam da ingenuidade, não é? Josafá é um indivíduo que olha e pensa assim: bom, o meu sonho é ver Israel todo unido sob Deus. Deus como Senhor de toda a nação, esse é meu sonho. E como Deus está no meu coração, eu arranquei os ídolos, é tudo que eu quero. Então começa a pensar o que fazer. E quem está reinando lá em Israel, na parte de cima, tem problema sério com os sírios, que tem uma série de crises, é um indivíduo chamado Acabe. Irmãos, tem que fazer um parêntese e fazer uma aula só sobre o tal do Acabe. Pense em alguém complicado na Bíblia, é o tal do Acabe. Acabe é um indivíduo tão complicado que, se não bastasse isso, ainda casa com a pior mulher da Bíblia, Jezabel. Agora imagina a combinação bombástica que é um rei tolo, complicado e cheio de angústia, casado com uma mulher endemoniada até a medula. O que dá isso? Dá uma filha chamada Atalia, e é com ela que Josafá vai resolver casar o filho, vai vendo. Imagina se isso tem como dar certo, não é? Imagina você ter como sogra Jezabel. Você queria, irmão? Olha a situação é caótica. Você tem um Acabe, e Acabe é um indivíduo que é extremo oposto de Josafá. Se Josafá é um homem que tem um coração em Deus, Acabe é um homem que tem um coração só nas riquezas. Se Josafá tem uma certa ingenuidade, Acabe é malandro até a medula. Ele vai usar a ingenuidade de Josafá. Olha que incrível, quando Josafá chega e coloca a ideia de vamos casar meu filho com a sua filha, imediatamente na mente de Acabe é: agora eu sei o que eu faço, vou juntar tudo para mim e vai virar tudo uma coisa só aqui. Ó. Acabe, para você ter uma ideia, eu fiz umas anotações aqui. Ó. Acabe foi um dos reis mais idólatras de Israel. A esposa dele, Jezabel, é provavelmente a mulher mais ímpia apresentada na Bíblia.
E ainda assim Josafá dá seu filho em casamento para a filha desse casal. Em pouco tempo, Acabe começa a aproveitar de Josafá, chama eles para ir junto para a guerra. Olha que interessante, eu acho tremendo. Quer ver? Ó? Dá uma olhada no 2 Crônicas 18, versículo 3. Dá uma olhada, 2 Crônicas 18, versículo 3. Olha o que diz o texto. Ó. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: acaso irás comigo a Ramote de Gileade? A pergunta chega a ser aquelas perguntas assim, bem ingênuas, né? Ele brinca com o caráter do outro. Será que você não, por acaso, não queria ir comigo ali numa guerrinha ali, não? A guerrinha, 5 caras contra 12, a gente, né? Vamos numa guerra ali, é coisa nossa, é rápida. Nós dois reis. Olha o que diz Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Isso não te lembra a frase de Ruth? Teu Deus será meu Deus, onde for, não é? Josafá tem essa coisa, é crente, irmão. Ele é crente. Entenderam, né? Ele é crente. Às vezes tem uns endemoniados de Acabe que até hoje existem. A turma de Acabe sempre cresce. Você vai ver que ela vai crescer e vai entrar dentro da igreja. Vou chegar lá já. Segura no banco aí. Olha que interessante. Josafá, apesar de ingênuo, era homem de Deus. E ele pediu para consultar o Senhor. Você quer ver uma coisa tremenda? Acompanha comigo. Mantenha a Bíblia aberta no capítulo 18. Dá uma olhada no versículo 4. Disse Josafá ao rei: consulta hoje a palavra do Senhor. Olha para mim aqui, ó. Eu queria que você visualize. Agora eu preciso da sua imaginação. Visualize isso aqui comigo. A gente vai fazer uma das viagens mais incríveis e gostosas da Bíblia. Imagina essa cena comigo. Está lá num banquete, provavelmente, Josafá, rei de Judá, e aqui do outro lado, Acabe, rei de Israel, o norte e o sul. Aí Acabe chega e fala: está afim de ir numa guerra aí comigo? Não, vamos numa guerra ali e tal. Ele fala: vamos, teu povo é meu povo, a gente vai guerrear junto, o coração está cheio de Deus, arrebentei com os ídolos, e aquela sensação de que eu acho que você também fez a mesma coisa, embora eu não tenha perguntado, mas vamos, mas... Aí vem Josafá, crente. Ele diz assim, ó: vamos consultar o Senhor primeiro? Fazer uma oração? Vamos fazer coisa de crente? Dá uma olhada no que diz o versículo 5. O rei de Israel, que é o Acabe, ajuntou, e eu acho tremendo o jeito bíblico de escrever, ajuntou, no hebraico é tipo assim, saiu catando, ajuntou 400 profetas. Bastava um, irmãos. Bastava um. Mas quando você quer impressionar o outro porque é malandro, você coloca muita coisa no lugar. Até hoje é assim. Tem gente que não sabe nada, mas enrola com palavras difíceis para dar a sensação de conhecimento. Os Acabes agem do mesmo jeito. Tem gente que não tem nada para comer, mas tem a maior casa da rua e sai de casa como se fosse um pavão. É o Acabe. Não tem nada e quer ser tudo. Olha o que diz o texto. Ele ajuntou 400 profetas e lhes perguntou: devemos atacar Ramote de Gileade ou não? Eles, está no plural, eles responderam. Imagina a voz de 400 homens: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Fala a verdade, isso não arrepia, irmão? Olha para mim, se coloca aí na linguagem, ative o modo crente. Imagina por um momento, a gente está lá, o rei fala assim: consulta o Senhor. Ele fala: você quer ver? Eu sou crente também, igual você, quer ver? Chama a congregação, vem 400 homens, é uma igreja, irmão, 400 homens. E ele fala assim: e aí, a gente deve ou não atacar? E aqueles 400, é uníssono, é uma unidade. Sabe o que eu acho tremendo esse texto? Esse texto é um texto de reverso, é um texto de espelho. O homem que exalta o coração está certo, a unidade está errada. Olha que tremendo o texto, a unidade errou. 400 profetas, e ele se levanta e diz: sobe, porque Deus é contigo. Irmão, eu conheço um monte de gente que ia na hora. É ou não é? Já engatilhava as armas, os crentes de hoje tudo armado, já engatilhava as armas e saía vazado, com fogo, faca na caveira. É ou não é? Aqui é tropa de elite, irmão, é doido, irmão, imagina. Agora dá uma olhada no versículo 5. 400 profetas, versículo 6. Porém Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor? Eu acho tremendo, eu sou fascinado por isso aqui. Para mim é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Eu fico imaginando a cara de Josafá só olhando, 400 profetas dando show. Até hoje é assim, profetas comprados dão show. São os profetas do óbvio, os profetas que cabem no bolso. São profetas de boutique, profetas do reino, profetas que só profetizam para rico. Está assim de profetas de Acabe nas igrejas de hoje. Profetizam o óbvio, profetizam o que vai acontecer para eles, que de algum modo voltem para eles. Eles projetam desejos. Por exemplo, se um rico está resfriado na igreja, ele já diz que é o pior tipo de vírus. Aí ele ora que é para Deus abençoar, que é para lá na frente o cara dizer que foi o profetão que foi na casa dele e orou. É aqui que Deus sai de cena e o ídolo se levanta, os Baalins.
Aí fico imaginando a cena, Josafá dando aquela olhada, vê 400 homens, ele vê que ele não sente nada, nem um arrepiozinho passou por ele. De repente Josafá para e pergunta para Acabe assim, você não tem nenhum profeta do Senhor aí não? Porque esses são os seus. Eu queria ver o que de Deus tinha para dizer para nós. O que adianta ter 400 profetas se eles são seus? Eu só queria um, mas de Deus. Tem algum de Deus aí? Olha a frase. Dá uma olhada no versículo 7. Olha que coisa tremenda. O rei de Israel respondeu para Josafá assim, eu acho tremendo que, irmão, na Bíblia não tem nada por acaso, aqui tem uma trama extraordinária. Acabe é tão sujo aqui que o texto bíblico tira o nome dele. É incrível, deixa só como o rei de Israel, como uma menção vaga, como se estivesse dizendo, a identidade dele se mescla junto à dos profetas, são todos mentirosos, a mesma coisa. Josafá é citado pelo nome, uma identidade, alguém que no meio de uma multidão consegue pensar. Ainda é assim, quando tem uma multidão na mentira, a multidão se perde, nem identidade tem, mas tem ainda um homem ou uma mulher que ainda pensa, ainda raciocina, e esses ainda têm nome, são com eles que Deus age. Olha que coisa tremenda o versículo 7. O rei de Israel respondeu para Josafá assim, ainda há um homem através de quem podemos consultar ao Senhor. Irmão, fala se essa frase não é admissão de culpa. Olha o que ele está dizendo, tem um ainda que através dele a gente fala com Deus. Ou seja, esses 400 a gente só fala com a gente mesmo. Mas quando a gente quer falar com Deus, a gente sabe que tem um. Olha o que diz o texto. Tem um profeta ainda, um homem, através de quem podemos consultar o Senhor. Olha a segunda frase. Mas eu o odeio, porque nunca profetizo o bem a meu respeito, só o mal. É tremendo isso. A verdade dói, ela machuca. É aquela ideia assim, eu amo esses profetas que profetizam para mim. E fala a verdade, não é bom quando o cara vem e profetiza tudo bom para você? Por isso que até hoje a gente faz isso, a gente ama os profetas da mentira porque eles servem a gente. Eles são profetas de boutique, a gente adora vitrine, shopping. Tem gente que está sofrendo agora de uma doença terrível, que é a abstinência de shopping. Há muita gente que ama esses profetas que profetizam a maravilha, o céu pintado, o arco-íris, a luz, a noite estrelada. Só que nem sempre Deus vem assim. Há dias que Deus vem para dizer para mim e para você, com o dedo na cara, que a gente tem que arrancar os ídolos, que a gente tem que descer, que a gente não é nada, que a gente é pó. Só que a verdade de Deus é que mantém a gente de pé, não a falsidade, não a beleza da mentira. É a verdade que dói, mas sara. Olha o que diz o texto. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá diz, não diga isso, ó rei. Josafá falou, não, vai devagar. Não é assim, não é que ele é ruim. Vamos ouvir o que o homem tem a dizer. Olha o versículo 8. Então mandou chamar um oficial e trazer ele depressa, Micaías, filho de Imlá. Olha que tremendo. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de trajes reais, assentados cada um no seu trono, na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam. Eu faço questão de ler. Dá uma olhada nisso aqui. Eu queria que você imaginasse comigo essa cena. Aí vem Acabe e chama um dos seus emissários e diz, corre lá e chama o tal do Micaías. Ele tem que vir aqui hoje, rápido. Beleza. Enquanto ele vai, o que a gente vai fazer? Espetáculo sagrado. Vamos fazer show. Olha o que ele faz. Senta Acabe no seu trono de um lado, senta Josafá no outro trono do outro, e os 400 profetas começam a fazer o quê? Espetáculo sagrado. Está na Bíblia. Dá uma olhada aí. Começou um congresso de profetas. Olha só o que diz o versículo 10. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro. O cara teve coragem de fazer isso aqui. Foi lá, fez um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que sejam derrotados. Olha que tremendo. Isso aqui é um ato profético, o povo adora hoje. E eu vou falar para você, a linha entre ato profético e ato patético é bem pequena. E ele faz exatamente isso. Ele faz um negócio de chifre, um ferro, e faz todo o negócio, é tudo malabarismo, é a mágica, é para encantar os olhos. O que é o truque? É a mentira que a mão conta para os olhos. É por isso que o mágico pede tanto para você olhar para a mão dele, porque enquanto você está olhando para aqui, a mentira está acontecendo de outro lado. E eles estão aqui montando todo o esquema. Dá uma olhada no versículo 11. Todos os profetas profetizavam o mesmo. A mesma coisa. Ou seja, antes de apresentar, eles tinham a pauta da reunião, né? O que a gente vai falar lá para o rei? Não, todo mundo vai falar que ele vai subir e vai vencer. Fechou? Fechou. É isso aí. Esse é o versículo de hoje. O versículo é vencerás. Amém? Aleluia, glória. Fechou. Vai todo mundo para o congresso. Ataca Ramote de Gileade, serás bem sucedido, pois o Senhor os entregará nas mãos dos reis. É tão tremendo isso aqui. Dá uma olhada no versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, os profetas são unânimes.
em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles e fala o que é bom. Olha para mim aqui, ó. Imagina que até o cara que Acabe mandou está envolvido no pacote. Ele chega lá, vai chamar Micaías, só que ele não chega simplesmente e fala assim para Micaías, o rei mandou eu vir aqui te chamar porque tem uma coisa para falar contigo. Não, ele chega para Micaías e fala, o rei mandou eu vir aqui te chamar e é o seguinte, nós temos 400 dos nossos lá, está todo mundo profetizando bem, tudo legal, para cima, o alto astral da galera, não vai destruir isso. Chega lá e prega a mesma coisa, cara, seja inteligente. Já falaram isso para mim uma vez, acredita? Eu fui numa igreja uma vez, no final do jantar, jantando na casa do pastor, ele falou, rapaz, você vai ser um sucesso, mas você precisa melhorar um pouco, dar uns murros no púlpito. Ele falou para mim, encorpa a voz, dá uns murros no púlpito, faz um negócio diferente assim, você vai ver, todo mundo faz isso. Quando você fizer isso, você vai explodir. E eu brinquei com ele, eu não quero explodir, pastor, porque o que explode geralmente morre, eu só quero viver. A gente tem hoje muita gente vivendo desse tipo de coisa. Profetiza a mesma coisa, vai lá, faz a mesma coisa. Todo mundo faz assim, é tudo igual. A gente gosta de ser assim. Espiritualidade em série, você conhece um, conhece todo. Todo mundo tem um número de série. Você não vai ser o cara estranho, que quebra a banca, o que passa da coisa. Não faz isso. Preciso lembrar os irmãos que Josafá está vindo da linhagem de Davi. E quando Deus levanta e unge Davi no meio de seus irmãos, tem 7 lá dentro que não são escolhidos. 7. O número da perfeição. Davi é o 8º, aquilo que vem depois da perfeição. O que vem depois da perfeição é o imperfeito. E Deus só trabalha com o imperfeito, porque perfeito é só Ele. Olha que coisa tremenda, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o versículo 13. Porém Micaías disse, assim como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso direi. Essa é a diferença de um homem de Deus. Pode ter 400 falando a mesma coisa, mas o que Deus mandar eu disser, eu vou falar. O que Deus mandar eu dizer, eu direi. O que Deus mandar falar, falarei. Vivo ou morto, direi. Porque essa é a verdade e a verdade se estabelece em seu tempo. Como Deus levanta e clama por um Micaías aqui hoje. Gente que tenha coragem de dizer aquilo que o mundo não tem coragem. De ir contra os discursos e narrativas impostas por uma religião, por uma época, por um tempo. Micaías diz, eu vou falar, simples assim. Aí sabe o que é tremendo? Depois você lê na sua casa com calma, mas Micaías chega lá, é incrível. Quando Micaías chega lá, olha o que diz a Bíblia. Diz que Micaías, quando chega lá, o rei já olha para ele e fala, e aí Micaías, devemos ir ou não? E ele é irônico, ele fala, vai. Ele repete o discurso, é como se ele dissesse assim, você quer ver que não funciona comigo? Mesmo que eu repita a mesma coisa que vocês profetizaram errado, ele não vai acreditar em mim. Então ele vai lá e fala, vai, o Senhor é contigo. Aí sabe o que Acabe diz para ele? Eu sei que não é isso que Deus está falando. Olha só que tremendo, olha o que diz o texto bíblico, versículo 15. Versículo 14 diz assim, quando Micaías chegou à presença do rei, esse lhe disse, Micaías, devemos atacar Ramote de Gileade ou não? A mesma pergunta que ele fez para os 400. E ele respondeu, atacai e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. O mesmo discurso. Aí vem o 15, olha o que diz o rei. Mas o rei lhe disse, quantas vezes terei que te pedir que não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Que frase tremenda. Ele está dizendo assim, Micaías, os meus mentirosos aqui, eu sei que eles são, eu conheço eles, eu sei que a mentira deles é a mesma minha, a gente é tudo igual, aqui eu sei, ralé. Agora de você eu não espero isso, eu sei que a verdade vem de você e eu preciso ouvir a verdade. E aí ele vai dizer, hoje mesmo, vai acabar tudo isso aí. Dá uma olhada no versículo 16. Ele respondeu, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse, estes não têm Senhor, volte cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não te falei que ele não profetizaria favoravelmente a meu respeito, mas unicamente a derrota? Eu queria ver essa cena, imagina só. Micaías responde a verdade, diz, vocês vão perder essa guerra aí, não vai não. Na hora Acabe vira, imagina que eles estão sentados cada um em seu trono, está no texto. Ele vira para o trono do outro e fala, não falei para você? Viu aí? Só profetiza o ruim para mim, esse cara não gosta de mim, não vai com a minha cara. Irmãos, na Bíblia tem uma relação tremenda. Reis e profetas nunca deram certo, é incrível. São raros casos. É por isso que até hoje é complicado dizer a verdade nos púlpitos do Brasil, inclusive. Porque ainda tem um espírito de Acabe que domina os sistemas e as narrativas. E ainda tem 400 tipos de pessoas nas igrejas que gostam das mentiras a seu favor. O que a gente aprende com Josafá é que Deus, por mais dolorosa que seja a verdade, só se manifesta na verdade.
O que não vem de Deus não pode ser assim. O texto vai dizer que quando Micaías diz isso, até o profetão lá que fez um chifre de ferro se levanta contra Micaías. Aí sabe o que Acabe faz? Acabe fala para ele assim, quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar você a pão e água preso hoje, porque eu vou voltar aqui e esfregar na sua cara que você estava errado. E Micaías ainda fala para Acabe, se isso acontecer, não foi Deus que falou a meu favor. Aí olha para mim, olha a ingenuidade de novo. Os dois vão para a guerra, os dois reis, chegam na guerra, sabe o que Acabe faz com o próprio Josafá? E Josafá nem percebe, é isso que eu acho estranho. Ele chega para Josafá e diz assim, ó, Josafá, vamos fazer o seguinte, eu vou disfarçado e você veste a minha roupa de rei de Israel. Olha, irmãos, só que o rei da Síria já tinha falado para os seus soldados, não ataquem soldado com soldado não, mirem no rei de Israel, eu quero detonar o rei de Israel. Acabe já sabia disso, ou seja, ele monta o Josafá para ser morto no lugar dele. É muita malandragem, não é? E não, olha o que Deus faz, olhe para mim para você ver que coisa tremenda. De repente, no meio da guerra, quando Josafá percebe que a coisa dá certo e que os homens estão vindo na direção dele, ele clama ao Senhor. E o Senhor, sabendo da inocência do seu coração, o ajuda. Só que olha que tremendo, do nada, eu tenho que imaginar essa cena aqui, ó, Acabe no meio da guerra pensando, vão matar Josafá, vai dar tudo para mim mesmo. De repente a Bíblia é tão tremenda que diz que no meio dos soldados, lá dos assírios, dos sírios, um dos soldados pega o seu arco e ao acaso atira a flecha. E essa flecha que vem pelo acaso, encontra a mão de Deus e vai direto em Acabe. Bem na junção da armadura. Ele sangra o dia inteiro e morre. Uma única verdade de Deus é maior do que 400 mentiras feitas para enganar um povo. É por isso que nós precisamos aqui essa manhã fazer uma aliança com a verdade de Deus. Faça aliança com a verdade de Deus. A verdade de Deus prevalece para sempre. O coração que ama a verdade é um coração que fica para sempre guardado em Deus. Como é importante a gente entender isso aqui. É muito bom que a gente aprenda essa verdade. Acabe está usando o rei de Josafá como uma isca e ele nem percebe. O texto deixa muito claro isso. Só que aqui tem umas lições que a gente tem que aprender. Josafá amava o Senhor e o Senhor sabia disso. Então preserva Josafá. Josafá tinha boas intenções e boas motivações e Deus sabe disso. Ele queria ver a união do povo de Deus. Mesmo assim quis fazer como pensava ser a vontade de Deus do seu próprio jeito. Embora tivesse sido ingênuo, Deus preserva a vida dele. Sabe por quê? Porque é melhor ser ingênuo e um Josafá do que ser malandro como um Acabe. Porque no final das contas Deus honra a verdade. E é isso que Deus quer honrar em nós aqui hoje. A verdade, permanecermos com um coração só, íntegro diante de Deus. Deus peleja pelo seu povo, mas por um povo que é um, verdadeiro, que está diante do Senhor. Interessante que Josafá vai e se arrepende do seu pecado. Eu acho tão tremendo isso. Você quer ver? Segundo Crônicas 19, 2 e 3 diz assim, ó, quando o rei Josafá, depois de ter sido salvo milagrosamente por Deus, ele volta para Judá, aí o profeta Jeú confronta ele. Olha o que o profeta diz, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Olha que tremendo. Ao mesmo tempo em que o profeta vem em confronto, e eu acho tremendo isso, Acabe não tinha na corte um profeta para fazer isso para ele, até porque o que tinha ele jogou fora. Josafá tem. Quando ele volta para a corte, a primeira coisa que encontra é Jeú, o profeta, dizendo para ele, Deus não gostou do que você fez. Você se alinhou a um perverso, mas Deus viu alguma coisa boa no seu coração. Olha que coisa tremenda. Deus sabe que a gente erra, fracassa, tropeça, que tem dia que a gente põe os pés pelas mãos, mas Deus também visualiza aquilo no nosso coração, aquele ponto honesto no coração que busca a graça e a verdade. E se tem uma coisa que Deus amava em Davi e também amou em Josafá, é uma palavra, arrependimento. E arrependimento verdadeiro não é quando eu choro, é quando eu mudo. É postura, é nova atitude. Interessante que Josafá confia no Senhor. Agora você quer ver uma coisa que é terrível? Vai no capítulo 20, no primeiro versículo, segundo Crônicas 20, diz assim, ó, depois disso, depois dessa coisa toda, os moabitas, os amonitas e os meunitas vieram atacar Josafá, uma coalizão de exércitos. Irmão, na época, isso aqui foi uma coisa terrível, das mais difíceis. Eu gostaria que você por um momento imaginasse agora que você está com o coração meio que desacelerando de tudo que acabou de passar, você quase viu a morte, você foi traído por um indivíduo que você fez uma aliança com ele, é porque o texto bíblico não tem uma sequência histórica ao ponto, tem ali uma série de coisinhas que aconteceram no meio. Agora imagina que de repente você está
uma certa tranquilidade ali, sabe que Deus perdoou você, que está com você, que está com o coração junto do seu. De repente você escuta a notícia, ó, tem um monte de exércitos que se juntaram aí e estão vindo contra você. Não tem como escapar, já estão perto demais para fugir. Se a gente juntar o nosso exército, não dá conta, é muita gente, é muita coisa, a situação vai ficar crítica, não vai dar para fazer nada. Se você olhar no versículo 3, segundo Crônicas 20, verso 3, olha o que diz o texto. Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo Judá. A diferença que faz ter um homem de Deus na liderança. Josafá agora não faz como Acabe, não sai fazendo alianças com o inimigo, não procura nos caminhos dos outros deuses. A primeira coisa que ele faz é união com o povo todo. Se tem uma coisa que a gente sabe ele está dizendo assim, gente, esses soldados são inúmeros, o exército é muito grande, a morte é iminente, a situação é caótica e crítica, mas nós temos uma arma que eles não têm. Nós temos o Senhor. E agora nós vamos jejuar, vamos orar. E o Senhor se levantará e pelejará por nós. O Senhor estará conosco. Olha que coisa tremenda que é isso. O Senhor vai estar conosco. As últimas palavras da oração de Josafá, ele faz uma oração com o povo. Eu acho tão tremendo, o povo todo junto, unido, o desespero, aquela coisa de tentar tirar alguma forma política de enfrentar isso, de confrontar o momento que está vindo. É um exército numeroso demais, vai atacar, vai destruir. Tenta imaginar a situação, o pânico na multidão, a situação crítica. Josafá se levanta no meio da assembleia, fala com o povo e ora. E olha as palavras finais da oração dele, se você vê no capítulo 20, versículos 14 a 17, olha que tremendo. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, eu acho tremendo isso aqui, ó. As últimas palavras da oração de Josafá, capítulo 20, versículos 3 a 7, Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor, apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Aí pôs-se Josafá em pé, olha que tremendo, no meio da congregação de Judá, e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Sabe o que Josafá está dizendo? Deus, eu tenho memória suficiente para lembrar do meu pai, Davi e Asa. Sei que o Senhor também tem memória suficiente para lembrar das promessas que fez a eles. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Olha que coisa tremenda que é isso, não há quem possa resistir. Olha o versículo 7, ó nosso Deus, eu acho tão tremendo isso, não tiraste os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e construíram um santuário ao teu nome. Olha que tremendo, ele está dizendo: Senhor, olha para nós, lembra da história que o Senhor tem com o teu povo. Ele está dizendo assim: se eu sou rei aqui, sou porque a tua vontade permitiu, eu sou porque ainda acredito que o Senhor é o Deus da história. Ele está dizendo assim: ó Senhor, eu sei, você quer ver uma coisa? Olha o versículo 12, capítulo 20, versículo 12. Ó nosso Deus, tu não nos julgarás, porque nós não temos, irmão, guarda isso aqui, ó. Olha a oração de Josafá, nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. As últimas palavras da oração de Josafá para mim são decisivas. Ele está dizendo: Senhor, o número dos soldados é muito grande, fizeram uma coalizão contra nós, a ameaça de morte é iminente, é crucial, é verdadeira, é cruel e está aqui. Só que eu decidi colocar os olhos em ti, eu não vou olhar para a crise, eu vou olhar para o Senhor, eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para o Senhor, eu não vou olhar para o tamanho da morte, eu vou olhar para as tuas mãos, porque é das tuas mãos que vem a vida. Os meus olhos estão postos em ti. Em nós não há força para resistir essa grande multidão. Aí olha o que diz a palavra de Deus nos versículos 14 a 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrados-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o saudamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu não sei se você está percebendo o paralelo.
Antes de ir para uma guerra sem Deus, Acabe junta 400 profetas, mentem, fazem um show e morrem. Não dá nada. Antes de ir para uma guerra que nem travaram, que um povo que se levanta contra eles, um único homem se levanta no meio da congregação, chama todo mundo para o jejum e para a oração, para a dedicação a Deus. E sabe o que Deus faz? Deus olha e diz assim: agora essa guerra não é mais de vocês, é minha, só desçam e fiquem parados. E como o crente não sabe ficar parado, o texto vai dizer que enquanto eles estavam parados, eles adoravam, eles cantavam, e na adoração, Deus venceu a guerra, Deus colocou o nome de Josafá na história, e é isso que a gente tem que aprender aqui essa manhã. Nós temos um Deus a quem olhar, a quem ouvir e a quem adorar. É Ele que peleja pelo seu povo, é nele que a gente cresce, é nele que a gente vive. Olha que coisa tremenda que é isso. É incrível que depois de toda essa experiência, Josafá vem e faz isso aqui, uma aliança com Deus, uma aliança profunda com Deus. O que tudo isso tem a ver com a gente hoje? Nossa fidelidade a Deus é sempre recompensada. Quando a gente é fiel, honesto ao Senhor, Ele peleja as nossas batalhas. Olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. N.T. Wright escreveu assim, ó: sem inocência, a prudência se torna manipulativa, mas sem prudência, a inocência é ingenuidade. Por isso é tão importante a gente aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor. Nossos sonhos, nossas projeções, a motivação da nossa vida, o jeito como a gente se dirige a alguma batalha. As armas que Josafá vai usar com o povo são as armas da adoração, do louvor, da vida, da graça. E essas armas nós ainda temos, irmãos. Porque Deus ainda está conosco. Ele ainda é o nosso Senhor. Mas será que a gente teria aqui hoje capacidade para dizer: Senhor, fazer como Josafá disse aqui, ó, os nossos olhos estão voltados para Ti porque nós não conseguimos. Às vezes eu tenho a sensação que a gente acha que consegue demais. A gente talvez está indo pela exaltação errada. Aquela de achar que porque a gente é crente, está tudo tranquilo. A exaltação aqui deve ser a mesma de Josafá. Senhor, já que eu estou exaltado aqui hoje, eu vou arrancar tudo quanto é ídolo do meu coração, porque eu vou manter os meus olhos no Senhor. Que você mantenha os seus olhos em Deus essa manhã. Se você mantiver seus olhos em Deus e o seu coração único ao Senhor, as batalhas que você peleja serão batalhas dele. E não há uma única guerra que Deus tenha perdido na história. Ele nunca perdeu e nunca perderá. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Só Ele é digno, só Ele é Senhor, só Ele é digno, só Ele é Senhor. É só dEle que vem toda a vitória, toda a honra e toda a adoração. É dEle que deve ser o nosso coração. É para Ele que deve ser a nossa vida. DEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. O Senhor pelejará por vós. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Eu acho tremendo, eu gostaria que você imaginasse por um momento como deve ter sido para Josafá, quando o profeta se levanta no meio daquela reunião de oração e diz assim: olha, todo Judá, e olha ti também, rei, tu também. O Senhor pelejará por vós. Imagina o descanso. Vocês não vão ter que fazer nada, só desçam e olhem, que o Senhor pelejará por vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Deus desceu e venceu. Queria que a gente saísse daqui hoje com essa certeza no coração. Às vezes a gente enfrenta as das piores batalhas, são batalhas do caladas, batalhas do coração, daquelas que ninguém sabe. Mas tem uma coisa que a gente pode dizer à luz da Bíblia, é que o Senhor peleja por aqueles que o amam. Ele peleja por nós. E o melhor de tudo é saber que as guerras de Deus são vencidas pelo amor. E Ele está aqui hoje para vencer conosco as guerras do amor. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão produtiva. Obrigado pelos teus filhos que aqui estão e os que estão em casa pela internet acompanhando essa palavra, Pai. Descansa os corações. Dê aos teus filhos a certeza feliz de que arrancando os ídolos e estabelecendo o Senhor como centro do nosso coração, as batalhas serão tuas batalhas. Livra-nos dos profetas de boutique, os profetas comprados, os profetas aproveitadores de ocasião. Que possamos ouvir a Tua verdade, ainda que venha machucar. Que a nossa vida, Pai, seja reconhecida como uma vida que faz a certeza feliz, a escolha fiel de permanecer em Ti. E que a nossa adoração suba a Ti como gratidão por lutares as nossas batalhas. Obrigado, Deus, por mais uma manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.